Não pode, né? Ô juiz, o Vilmar Roldan, experiência pura desse cara, um dos árbitros que mais oportunidades tiveram na América do Sul, não é? Cara de Copa do Mundo. Como é que você vai fazer isso? Ainda bem, falem mal do VAR, porque se não tivesse o VAR ontem, o Brasil seria muito prejudicado, na minha opinião. Tudo bem que algum lance ou outro é discutível, mas assim, quando o goleiro, ele pega primeiro a bola e não o adversário, não é? Tem que olhar bem, tem que revisar a imagem. E o Vilmar Roldan foi com muita convicção nos lances, depois ficou todo ali com aquele sorriso amarelo, todo murchinho, porque teve que, né, voltar, fazer o símbolo e aqui, ó, eliminar, trocar a cor de cartão. Una tarde, começo de noite infeliz del árbitro, muito infeliz. E é um bom árbitro. Que espanhol bonito. Muitas gracias. E é um bom árbitro, mas as tomadas de decisões ontem, enfim, a repercussão nas mídias sociais, enfim, nos programas esportivos, impressionante. Quando você tem a interferência do VAR e aí ele tem que voltar com o sorriso amarelo, né? Um árbitro tão experiente assim, todos os lances. Esse, por exemplo, do Emerson. Depois, daqui a pouco, a gente fala da questão técnica do jogo e a qualidade do jogo, que a gente vai falar 30 segundos também, né? Porque só que nessa história de VAR e tudo, ele ficou só nessa de ir lá, olhar no VAR e voltar, ele perdeu 27 minutos. 27 minutos do jogo. É muita coisa. O Tite na coletiva falou dessa questão da Colômbia ser a quinta colocada ali, tentando buscar uma classificação, o Equador na frente. Pode ser que tenha levado em consideração isso também, essa pressão em cima do árbitro. Mas independentemente dessa questão de pressão, desse calibre, dessa qualidade de árbitro, não pode cometer esse tipo de erro. Tá, e eu só pergunto uma coisa. Se você estivesse em campo como jogador da seleção, como tantas vezes esteve, se você fosse expulso 2 vezes e esse cartão fosse retirado 2 vezes, o seu psicológico fica igual depois disso? Fica aliviado, né, Loirão? Mas e na hora? Não, é aliviado, assim. Você vê a revolta do Alisson nos 2 lances. Lógico. Nos 2 lances você vê a revolta dele. No primeiro lance e no segundo lance. Você vê que ele ficou meio revoltado e que ele falou, peraí, peguei bola, pô. Ainda bem que tinha VAR, porque você perde o goleiro, o jogador a menos, o árbitro se expulsa. O Brasil poderia ter sido... Já sacrificou o Coutinho, né? Daniel Alves entra no jogo, aquela história toda. Agora, o Brasil, as pessoas... A gente fica esperando por uma grande apresentação. Não é só resultado, não é só vencer, mas jogar bem, que alguma coisa diferente aconteça. Aí, cada jogador que tá na Europa, por exemplo, como o Vinícius Júnior arrebentando no Real Madrid, como você vê o Rafinha, né, no futebol inglês, enfim... E aí você espera que o mesmo aconteça. O Gabriel Jesus, por exemplo, é um jogador que, na minha opinião, ele tem que ser titular, pelo momento que ele vive, com o Guardiola, no City, enfim. Aí você tem essa expectativa e não acontece, vai frustrando. E ontem, você viu a empolgação da torcida equatoriana no estádio, os caras incentivando, todo mundo delirando com a possibilidade de estar numa Copa do Mundo. E a gente não consegue ter esse encantamento, é uma pena. O Brasil está com ótimos números, o Tite tem quase 80% de aproveitamento como técnico da seleção, é altíssimo. Mas não sei o que acontece que não empolga. Será que não dá pra ter uma empolgaçãozinha? Daquela questão de seleção, não dá pra ser só o resultado, né? Você não viu como a Argentina tá jogando um futebol mais interessante? Tá tudo bem, menos pressão, não é? Mas... Aí o lance do segundo pênalti, né? Que o árbitro também volta atrás. Ele dá o pênalti, depois volta atrás, depois da interferência do VAR. O Brasil não conseguiu ficar com a bola. A gente tem a altitude, mas justamente com a da altitude, tenta ficar com a bola. Tenta correr menos. E o Brasil tem qualidade para fazer isso. Com um a menos também prejudica, lógico. Mas o Equador também ficou com um jogador a menos, né? O goleiro ainda que perdeu rápido. Então, assim, tem essa questão da qualidade técnica. O Brasil está passeando em relação a números. Isso é fato. Está voando, mas o Brasil precisa jogar melhor. Precisa ser um jogo mais vistoso. Dar essa esperança pro torcedor. Hoje, se você pegar qualquer torcedor na rua e perguntar do jogo, muitos vão falar assim, eu nem vi o jogo. Nem assistiu o jogo. E os que assistiram vão falar assim, pelo amor de Deus, como é que a gente vai chegar na Copa do Mundo? Tem que assumir o pepino. Essa é a sensação do torcedor, do olhar do torcedor com a seleção brasileira. Tá difícil resgatar essa paixão do torcedor em parar, né? Parar ou marcar um encontro com os amigos para assistir o jogo da seleção brasileira. E eu sei que tem o calendário, tem pandemia, tem todas as coisas. Mas eu ainda acho que o Brasil ir para uma Copa do Mundo, por exemplo,
poderia ter enfrentado a Bélgica de novo, poderia enfrentar uma seleção africana, não é? Ter uma rotatividade maior de adversários que você vai ter na Copa. E hoje a gente fica muito concentrado em jogos da América do Sul, os mesmos adversários sempre. Isso é ruim, né, Denilson? Muito. Faltam aqueles amistosos mais competitivos, uma Alemanha, uma Inglaterra, uma França, não é?